Basta você querer se preparar para uma gestação que os pitacos já começam. Hoje nós vamos falar sobre isso aqui. Meu nome é Fernanda, sou ginecologista e obstetra. Eu vou dividir com vocês alguns pitacos que eu recebi na minha maternidade e vamos falar profissionalmente sobre cada um desses pitacos. Meu nome é Ana Carolina, eu sou pediatra e como pediatra também são muitos pitacos, né, gente? Eu sou Estela Mello, sou fisioterapeuta infantil e, como as meninas, também recebi muitos pitacos e estou na minha primeira maternidade, né, com a minha bebê de 1 ano também, junto com a Fernanda. Então, nós criamos mais ou menos na mesma idade e a Ana tem a Cecília, né, de 2 anos, que também faz uma maternidade na mesma época, né? A gente acaba dividindo a mesma fase. Então, acho que isso é importante para a gente trazer esses palpites para vocês também. É uma fase muito boa, mas nós, como profissionais de saúde, sabemos que vários dos pitacos não são tão verdadeiros assim. E é isso que nós queríamos dividir com vocês. Eu deixei no meu Instagram uma caixinha para vocês me contarem sobre pitacos que vocês receberam. E hoje nós vamos dividir alguns dos que nós recebemos e que compartilhamos com vocês, porque eu vou deixar aqui as caixinhas do que vocês deixaram como pitaco. E aí nós vamos falar profissionalmente sobre cada um deles. E eu vou começar com um que é clássico, que todo mundo recebeu e que no meu consultório muitas pacientes vêm preocupadas. O tamanho da barriga. Quem nunca falou do tamanho da sua barriga? E aí, gente, vocês receberam esse pitaco também? Muito. Com certeza. O tempo todo. A barriga é baixa, a barriga é pequena, o quadril é largo, então a gente acaba recebendo muitos palpites sobre isso, né? Quem não é da área da saúde acaba que fica um pouco preocupada, pensando se realmente aquilo é verdadeiro, não é? Se tem alguma alteração ou não tem. E o pitaco clássico da primeira gestação que acontece muito é: sua barriga tá muito pequena. Tá tudo certo por aí? Tem um bebê aí mesmo? Na segunda gestação já muda um pouco, né? Na segunda gestação a barriga cresce um pouquinho mais e aí o pitaco vem ao Tá contrário. crescendo demais. Tem dois. Tem certeza muito que é só um? grande. Então sempre tem esse pitaco, e é isso que nós vamos falar para vocês. Então eu, como obstetra, quero contar que o tamanho da barriga não interfere tanto assim. Obviamente, nós vamos medir em todas as gestações para saber se está tudo certo ou não, mas o principal que acontece é, na primeira gestação, o paciente está grávida de 2, 3, 4 meses e as pessoas já querem que ela esteja de barrigão. Não, gente, demora um pouquinho, viu? O bebê até em torno de 24, 25 semanas está sendo formado, então o crescimento é muito pequeno. Então a barriga não aparece tanto assim. O bebê pesa cerca de 500 gramas com 24 semanas, por aí. E aí, quando a gente vai fazer um novo ultrassom entre 28 e 29 semanas, o bebê já está com 1 quilo. Ou seja, ele cresce demora de 5 a 6 meses para ganhar meio quilo, depois em 1 mês vai ganhar meio quilo. É nesse momento que a barriga vai crescer. Então, tá tudo certo se você tiver com 4, 5 meses e a barriga não estiver aparecendo ainda. Tá tudo normal. Agora, o seu obstetra está te acompanhando, a barriga realmente começou a ficar pequena lá na frente, quando era para estar crescendo, tem alguma coisa aí que pode estar acontecendo. E eu, como obstetra, vou falar sobre esse tema, que é a restrição de crescimento, que é quando a barriga fica pequena. Mas eu vou deixar as meninas compartilharem sobre a barriga delas, porque esse pitaco eu recebi na minha. Sua barriga está muito pequena, com certeza tem alguma coisa de errado. Poxa vida, gente, na minha gestação tinha mesmo. Na minha tinha, mas na maioria das vezes não vai ter. Qual foi o pitaco que vocês receberam? Eu escutei muito, sua barriga não tá aparecendo, ou no final, a barriga tá baixa, tá alta. E eu tive um momento da gestação que realmente ela ficou num percentil inferior, que a mãe pediatra começou a ficar preocupada, né? Mas, na verdade, graças a Deus, não tinha nada disso. E eu escutei muito que a minha barriga estava alta, que não dava parto normal também, sabe? Que estava longe, que não ia ser por agora. Clássico. Eu recebi esse também. Eu não sabia que o seu tinha dado um pouquinho de restrição. O meu também acabou no finalzinho evoluindo com Na verdade, não chegou a entrar em restrição, mas o percentil começou a cair e a gente precisou induzir o parto, né? Então, acabou que a barriga estava no tamanho adequado, mas a gente precisou fazer as intervenções necessárias no momento para evitar que entrasse nessa restrição, né? Então, o tamanho da barriga não julga nada, porque eu ganhei o peso um pouquinho a mais, né? Quem não? Um pouquinho a mais do que podia.
mas nada além do extraordinário, né? E acabou que influenciou um pouquinho nesse percentil no finalzinho, né? Eu acho que nos 2 últimos ultrassons ela não tinha ganhado praticamente nada de peso. E não chegou a entrar em restrição, mas estava caindo esse percentil, que é importante observar, né? No meu caso, eu ganhava peso e ela tava indo mais devagar, sabe? É o que mais acontece. Então, é isso. A barriga nem sempre vai estar diretamente relacionada em como está o desenvolvimento. Realmente, na primeira gestação, a barriga demora um pouco mais a crescer. Então, ela começa a crescer e aparecer de verdade em torno do 7º mês, por aí. Na segunda gestação, já cresce muito mais rápido. Então, a barriga acaba que fica um pouco maior. A barriga estar alta ou estar baixa nem sempre significa que o bebê tá para nascer. Pode depender muito da posição do bebê e aí até o tamanho da barriga vai interferir. Tem pacientes que o bebê fica posicionado mais nessa parte inferior, então é aquela barriga que sempre vai estar baixa. Não necessariamente o bebê vai chegar antes de hora ou vai ter mais facilidade de ter um parto normal. E um que é clássica, máxima também, que é super utilizado por médicos cesaristas, sua barriga está alta, não vai nascer. Gente, 80% das vezes o bebê encaixa, a barriga vai abaixar durante o trabalho de parto. Então, assim, quando ela começa a baixar antes, são sinais de que já está havendo mudança. Também não significa que vai nascer só porque abaixou, mas são sinais de que está começando a mudança. E acaba que, falando de barriga também, sempre tem, tá muito pontudo, vai ser menino, ou tá muito redondo. Menina, é isso, né? Normalmente mas isso é igual a questão do cabelo, né, gente? Tem que amassar, vai ter muito cabelo. 50% de chance de acertar. Então, como é 50%, muitas vezes acerta, né? Mas não, a posição da barriga não interfere se ela tá pontuda, redonda ou não, se é menino ou se é menina. Isso é muito, muito, muito mito mesmo. E agora, sobre a barriga pequena, vou falar um pouquinho sobre restrição de crescimento, porque o objetivo aqui não é só dividir os pitacos que a gente recebeu, mas para contar para as mães que tem alguma alteração na gestação, em que aquela gestação pode interferir. Então, eu vou falar da parte obstétrica, a Ana Carolina vai falar sobre como vai acompanhar esse bebê e a Estela sobre o desenvolvimento. Então, vou falar sobre o que aconteceu comigo, sobre a minha barriga estar pequena. O Dom era um bebê restrito. A gente, quando vai medindo o peso, a gente vai acompanhando em percentis. Para quem não entende o que é percentil, só para facilitar para você, é como se a gente tivesse um gráfico de 0 a 100, que é o crescimento do bebê. Como se ele crescesse aquele percentual por mês. O normal é um bebê que cresce entre 10 e 90. Então, se ele está dentro desse gráfico de 10 e 90, está normal. Abaixo de 10 é um bebê pequeno, que pode ser uma restrição ou ele pode ser pequeno. E acima do 90 é um bebê grande demais. Geralmente é um bebê da mãe diabética, que o bebê acaba que cresce além do normal. Então, o bebê estando entre 10 e 90 é um bebê normal. Abaixo disso, nós precisamos fazer um acompanhamento mais de perto. E se o bebê cai muito esse percentil, como aconteceu com a Estela, que o bebê estava crescendo num ritmo bom, de repente caiu, também é um sinal de alerta. Por que os bebês podem ficar restritos? Vários motivos. No meu caso, eu tinha uma doença autoimune, uma trombofilia, a circulação não estava boa, pré-eclâmpsia, que estava grave, isso tudo atrapalhou. E o Dom estava crescendo no percentil 1. O Dom nasceu pesando 975 gramas com 30 semanas. Então, o percentil dele era muito pequeno, era um bebê extremamente restrito. Como nós temos que fazer o acompanhamento da mãe e por que essas restrições acontecem. Primeiro, pode haver quedas de percentil e não estar relacionado necessariamente com uma doença. A queda de percentil, ela pode acontecer, às vezes até porque a circulação ficou um pouco ruim, mas também pode ser uma questão de suplementos inadequados, anemia na gestação. Antigamente, a gente fazia o controle acompanhando só o hemograma. Hoje a gente sabe que a gente precisa da ferritina, do ferro sérico, e isso interfere diretamente. Tem vários estudos mostrando que quando a ferritina está baixa, isso contribui muito para a restrição de crescimento do bebê. Eu aprendi isso num curso que eu fiz depois de ter formado, depois que eu terminei a ginecologia obstetrícia, não foi na faculdade nem na residência que eu aprendi, foi num curso extra. E a partir daí, eu comecei a tratar as pacientes e o número de pacientes com restrição de crescimento diminuiu muito no consultório. Então, realmente faz diferença.
tem que acompanhar, tem que ver sobre essa suplementação, se tem anemia, se não tem. Se às vezes não tem anemia, mas a reserva de ferro está baixa. Então, a gente precisa suplementar tudo isso. Numa mãe que às vezes tem hipotireoidismo, o hipotireoidismo também pode contribuir para uma restrição de crescimento. Então, desde o início, tem que ficar de olho na tireoide. E é um dos exames que, às vezes, pacientes que acompanham no SUS, por exemplo, não são em todos os lugares que eles fazem esse acompanhamento da tireoide. Então, não é importante, precisa acompanhar. A mãe que está ganhando muito peso e não faz atividade física na gestação, essa circulação fica ruim e contribui para diminuir o ritmo de crescimento. Então, num bebê que esse ritmo está caindo, nós precisamos fazer exames mais próximos, acompanhar o Doppler, que é a circulação do bebê, porque se essa restrição começa a atrapalhar realmente o desenvolvimento do bebê, ele pode entrar em restrição de crescimento. Isso aconteceu com o Dom. O Dom nasceu também, a gente já sabia que ele vivia de forma, num sofrimento fetal crônico, porque ele estava com uma restrição importante, eu tinha pré-eclâmpsia, mas no dia do meu parto, o Doppler dele deu alterado. Então, a gente tem que acompanhar essas pacientes um pouco mais de perto, porque se tem uma alteração mais importante no bebê, nós vamos precisar fazer esse parto antes da hora. Então, uma restrição de crescimento, ela pode acabar evoluindo para uma prematuridade. E essa prematuridade precisa de um acompanhamento mais de perto. E aí, uma das grandes dúvidas que os pacientes têm, que a Ana pode ajudar a esclarecer, é sobre essa questão de diminuir o ritmo de crescimento. Meu bebê está pequeno, ele diminuiu o ritmo de crescimento. Como que vai ser depois que o bebê nascer? Vai ser assim? O bebê também não vai ganhar peso? E se essa restrição, essa queda no percentil acontece por alguma alteração materna? Não, o bebê não vai acompanhar esse ritmo pequeno. Foi o que aconteceu com o Dom, né? Hoje o Dom está no percentil 55, crescimento totalmente normal. Preciso dizer que a minha equipe com certeza contribuiu muito para isso. Mas é uma dúvida que as mães têm, a Ana vai explicar da parte pediátrica como que é o acompanhamento desses bebês pequenos e dos bebês restritos. Então, acho que é importante a gente enfatizar que o bebê restrito é uma classificação do ultrassom, né? Então, o bebê nascendo, a gente vai classificar novamente esse bebê. Então, no caso da pediatria, a gente chama o bebê de PIG. Já tive mães que falaram, meu Deus, meu filho, falaram que ele é PIG. Que é isso? Então, o bebê, a gente coloca, né, no gráfico e a gente classifica o bebê ao nascimento de acordo com o tamanho, peso, comprimento e o perímetro cefálico, para a gente entender se esse bebê é pequeno para a idade gestacional, que é o PIG, se ele é adequado para a idade gestacional ou se ele é grande para a idade gestacional. E no caso dos restritos, nem todo bebê restrito vai ser classificado como PIG. E para mim, o que me preocupa, né, com esse bebê? O bebê que ele é restrito, que é pequeno, a gente tem que preocupar com as glicemias, né? Então, é um bebê que a gente vai ter que fazer um rastreio glicêmico, né, no alojamento conjunto com a mãe, acompanhar essas glicemias de perto, porque é um bebê que, para mim, é como se ele não tivesse uma reserva significativa para manter essa glicemia. Então, como ele está ali aprendendo a mamar, começando a vida, né? Porque antes os nutrientes vinham todos da mãe, agora é tudo por ele, né? Então, a gente tem que acompanhar de perto as glicemias e depois, né, quando vai para casa, o mais importante é a gente acompanhar muito bem o ganho de peso. Então, não significa que o bebê que é restrito tenha dificuldade de ganho de peso, porque a maioria dos bebês, inclusive o caso do Dom, né, bebês prematuros, eles podem fazer um movimento que chama catch-up, que é um crescimento acelerado. Então, esses bebês crescem muito bem depois. É como se tudo aquilo que estava restrito agora fosse fácil para eles, a não ser nos primeiros dias. Então, o cuidado mais importante é alinhar bem a amamentação, que se a amamentação está adequada, esse bebê vai mamar bem, vai conseguir ganhar peso e vai superar essa restrição. Acho que o mais importante é o acompanhamento pediátrico total, né? Eu preciso acompanhar bem esse ganho de peso, eu preciso acompanhar, porque os bebês restritos, e aí já entrando um pouquinho na área da Estela, né? O bebê restrito, ele pode ter alguns atrasos, se a gente não cuidar, se a gente não fizer todo o acompanhamento correto. E
acontece, né, Estela? Assim, às vezes a gente mãe, né, são muitas cobranças, nem sempre a gente sabe fazer os estímulos corretos e muitas vezes esses bebês é necessário um acompanhamento tanto da fisioterapeuta, quanto quando a gente entra em introdução alimentar, da nutrição. Então, um bebê que a gente precisa de uma equipe multiprofissional para cuidar. E além da prematuridade, né, que é obrigatório, né, quando o bebê nasce prematuro, ele é obrigatório pelas diretrizes mesmo, né, de acompanhamento com essa fisioterapia infantil porque o risco para atraso é aumentado. Então, é um alto fator de risco, né, para atraso. A prematuridade, gemelaridade. Então, tem alguns fatores que são de risco. E aí, nos casos do bebê restrito, acaba associando outros fatores, né? Então, além da prematuridade, a gente tem uma mãe que provavelmente ficou de repouso muito tempo na gestação. Então, tem pouca mobilidade. Com isso, o bebê acaba não estimulando o sistema vestibular, que é responsável pelo equilíbrio. Então, muitas coisas são afetadas nesse desenvolvimento do bebê, além da prematuridade, que já é um fator enorme, né? Então, tem muitos fatores, e como a Ana falou, a mãe vem com muitas preocupações, e acaba que eu sei que eu tenho que brincar com o meu bebê, todo mundo fala, você precisa brincar com o seu bebê de bruços desde os primeiros dias. Mas como? Eu ponho de bruços, o menino só chora. O que eu faço? Desespero. Meu bebê odeia bruços. Eu tenho que brincar, mas eu tenho que dar conta da casa, eu tenho que dar conta do leite, que ele precisa ganhar peso, e aí o meu bebê restrito. Ele não engordava, agora eu vou pôr ele no chão para brincar, ele vai perder mais peso ainda, porque ele precisa engordar, e agora? Mas as atividades, na verdade, os estudos mostram que os exercícios, as brincadeiras, elas ajudam nesse ganho de peso, né? Que ele precisa, sim, gastar energia, mas a gente tem que tomar cuidado com a oferta. A oferta tem que ser maior que o ganho, mas não anula o fato de brincar, né? E brincar da maneira correta é fundamental, porque ele não gasta energia desnecessária e a gente tem brincadeiras leves direcionadas para aquela fase que ele está vivendo. Então, acho que isso é o fundamental, né? Fazer o controle do ganho e gasto energético, né? Porque acaba que se a gente coloca brincar de bruços ou brincar em posições que ele não está preparado ainda, ele acaba gastando mais energia e não estimulando o desenvolvimento da maneira correta, né? Mas aí vem também a importância das orientações profissionais, né? Porque outro pitaco que tem principalmente as pessoas mais velhas, achando um absurdo o bebê ficar de bruço, que o bebê não deve ficar daquela forma, então tem muito palpite aí sobre Deixar isso. o bebê sem embrulhar já é uma coisa muito É verdade. diferente para os avós, né? E quanto menor, mais empacotado tem que ficar, né? E isso interfere muito e atrapalha. A gente vê muitos bebês que às vezes ficam totalmente empacotados, que tá cheio de manchas no rosto. A mãe chega preocupada, não sei o que é, a gente tá passando calor. E aí, às vezes, pessoas que às vezes não convivem com a gente, eu recebi muito esse pitaco também. Gente, o Dom sente muito calor. Na UTI, né, ele ficou 45 dias lá. O ar-condicionado era em cima dele. Então, eu não sei se ele se adaptou com aquela temperatura. Ele chegava em casa, ele só dormia no quarto com o ar-condicionado. Se ele estivesse na sala, a sala quente, ele chorava. A nuca dele ficava assim, toda molhada. E algumas tias chegavam lá e queria colocar meia, queria trocar o menino, que tava... Gente, não tá com frio. A gente que tá ali acompanhando no dia a dia sabe. Ele é um bebê calorento. Se tiver com frio, nós vamos embrigar. E eu posso confessar uma coisa? Lá vem. Gente, com a Cecília, eu ligava o ar-condicionado e eu me sentia deixando a minha filha com frio. Eu sei que o ar-condicionado é liberado, então de 23 a 26... tranquilo, eu colocava no 26, porque eu falava, será? Então, hoje eu oriento muito no consultório, que é muito importante, o bebê sempre tem as extremidades frias, mãos e pés. E esse é o grande mito em relação ao frio, porque mãos e pés sempre vai ser frios mesmo, né? Então, eu sempre oriento os pais, se você colocar ar-condicionado, sempre vai olhar a temperatura aqui. Se aqui tá quentinho, o bebê não está com frio.
Não é porque a extremidade está gelada que é frio. Até porque o bebê fica desconfortável. Nenhum bebê com frio vai ficar quietinho. Se tiver com frio, vai chorar, vai se incomodar. Então... E é importante falar também que os bebês descobrem o mundo pelos pés e pelas mãos, né? Se a gente deixa de luva e meia o tempo todo, ele acaba não tendo os estímulos sensoriais necessários para o desenvolvimento também. Então, isso é importante. Além dos estímulos que ele precisa ter de estar livre, mãos e pés são a maior área de representação no sistema nervoso central, né? Eu brinco que a luvinha é para não se arranhar na maternidade. E para quando você for passear, que o pessoal vai pegando na mãozinha, você coloca assim, só no momento do passeio e tira. Isso é verdade. Mas você falando do frio, eu preciso... Eu também tenho um pouco de confessar. Eu preciso confessar que eu cozinhei a Beatriz também. Mas cozinhei mesmo. Mas foi quando a gente chegou da maternidade. Porque na maternidade o ar-condicionado também fica fresquinho. Então a gente estava tranquilo lá no ar na sala. E aí, cadê a saída da maternidade? Peguei uma roupa, o tricôzinho, né? Bonitinho, nesse calor de patos de Minas. Levei a menina para casa, coitada. Deixei ela no berço, o meu marido foi buscar minha sogra, voltou, eu falei, então a hora que você voltar, a gente tira as fotos. Deixei ela lá, questão de meia hora no berço, ele foi, buscou minha sogra, voltou, a gente foi tirar foto, desmaiada a menina. Eu mexia de tudo que era jeito e nada. E a gente tinha um diagnóstico de diabetes gestacional, pensei, a menina tá com glicemia. Furei a mão, ela não chorou e não saiu nada de sangue. Falei com ela, furou o pé, furamos tudo. Ok, glicemia ok. Falei, não é. Então, ela deve ter vomitado, eu não vi, broncoaspirou. Aspirei o nariz, não saiu nada. Eu falei, gente, o que essa menina tem? Vai correr agora pro hospital, que tá desmaiada. Aí o Alan falou, deve ser calor. Eu falei, claro que é. Eu falo para todas as minhas mães para tomar cuidado com calor. A menina tá cozinhou. Tiramos a roupa correndo, ligamos o ar-condicionado, ela foi voltando aos poucos. Mas, assim... claramente foi um superaquecimento. Então, é importante a gente tomar cuidado com isso. Claro que depois disso ela ficou no ar-condicionado de fralda o tempo todo, né? Eu nunca mais vi Somos profissionais, mas somos mães, né? Então, assim, acontece. Mas é importante tomar cuidado com isso também, né? De muito ou pouco. Mas é isso, viu? Não são só vocês que passam por isso. Nós, profissionais de saúde, também recebemos alguns pitacos, também passamos por algumas experiências que a gente, assim, né? Deixa passar algumas coisas. Estamos aqui aprendendo, assim como estamos aprendendo com vocês. E esse foi nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. E nós gostaríamos de agradecer por estarem aqui conosco e pedir que vocês deixem pra gente os pitacos que vocês receberam, que a gente quer falar sobre esse assunto.